trabalhei com doces, ainda faço um pouco, faço mais como renda extra, vendo semi-joias. Então, em termos de empreendedorismo, é acreditar que ali você vai buscar. Na verdade, esse aí é mais um conceito que a gente cria, eu falo que é uma utopia. Acreditar que você vai ter o seu tempo livre, você vai ter que ser senhor do seu tempo 200% em termos de administrar. Porque você pensa assim, eu vou ter o tempo livre, vou trabalhar só na hora que eu quiser, não é bem assim. Você também tem que entregar resultado para as pessoas, que as pessoas estão acreditando em você. Então, a minha visão de levando na cabeça é muito nisso daí. É isso aí mesmo. É isso e muito mais. Tem muito mais coisas aí dentro do empreendedorismo, mas é isso mesmo. Você só Inicia por aí. É, muito bem. É, teve muitas pessoas, Thaís, que começaram assim, né? Quem conhece Silvio Santos? Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olá. Musiquinha bem conhecida, creio que todos já ouviram falar de Silvio Santos, né? Silvio Santos é um grande empreendedor, mas ele começou por aí mesmo, Thaís. Ele começou vendendo pequenas coisas, né? Barraquinha de camelódromo, e foi crescendo. Tinha um sonho ali de ser radialista. Começou a fazer alguns programas e frustrou-se muito, né, nos primeiros programas, mas ele desistiu, largou de mão. Não, ele não desistiu, ele continuou tentando, tentando, tentando. E hoje ele é conhecido aí nacionalmente, e eu creio que muitas pessoas aí mundo afora conhecem Silvio Santos. É um grande empreendedor, um empreendedor de sucesso. E nós temos muitos outros. Eu preparei aqui um número aqui de 10 grandes empreendedores, depois eu vou estar passando para vocês. Mas o que é ser, né, uma pessoa empreendedora? Eu vi lá as respostas de vocês, né, todos. 18, até hoje de manhã tinha 18 pessoas que haviam respondido. Depois eu vou até passar um feedback para vocês lá no grupo das pessoas que responderam, para que os que não responderam possam entrar lá depois, né, fazer a pesquisa sobre empreendedorismo e responder lá o formulário. Bom, gente, o objetivo da pergunta de ontem, na verdade, foi para vocês, né, conhecerem um pouco mais sobre o que é ser, né, uma pessoa empreendedora e onde vocês querem chegar sendo uma pessoa empreendedora. Ser empreendedor não é saber, às vezes, inicialmente, administrar um negócio. Eu conheço muitos empreendedores que não tinham noção de administração, não tinham noção de como administrar o negócio, mas são, né, grandes empreendedores. O empreendedor é aquele cara que sonha, ou aquela mulher, né, que sonha, que acredita nos seus sonhos e começa a caminhar, né, em direção à realização desse sonho. Então ela planeja, ou ele planeja, né? A pessoa planeja algo ali na sua cabeça. Aí eu vou ter uma grande rede de supermercado. Ah, mas como que eu vou ter uma grande rede de supermercado se eu não tenho como nem começar, né, essa rede de supermercado? Tá, aí nós vemos a Thaís dizendo que vende, né, alguns doces, semijoias. Começa por aí, né? Começa a vender, as pessoas começam a conhecer, né, a Thaís, começa a comprar, de repente ela precisa montar uma loja porque ela não consegue atender a demanda, e aí essa loja começa a crescer, né? Daqui a pouco ela tem que abrir uma outra loja para atender essa demanda, e aí uma outra loja, de repente ela é dona de uma grande rede de lojas. Isso não acontece de um dia para o outro. Existe um processo ou um procedimento para se chegar, né, ao topo do sucesso. Não é fácil chegar lá no topo do sucesso. Bom dia, Eduarda, seja bem-vinda. Então, ser empreendedor, ele precisa acreditar. Você pode ser um empreendedor tanto em desenvolver um novo produto. Você criou um novo produto. Nós temos aí alguns
empreendedores de sucesso que criaram novos produtos e foram felizes. Nós temos aí o cara que criou o Facebook. O cara foi feliz, né? O cara hoje é bilionário, mas ele teve ali a criatividade, foi algo que ele criou para poder comunicar, né, com as pessoas dentro da universidade. Criou aquela rede social para se comunicar dentro da universidade, porém a aceitação foi tão boa que eles começaram a estender isso para fora, né, e hoje está aí no mundo inteiro. Nós temos aí outras pessoas, né, que foram aí excepcionais, que tiveram grandes criatividades e hoje fazem muito sucesso. Depois eu vou estar passando para vocês 10 pessoas mais no final. Aqui do Brasil mesmo, né, que são conhecidos de vocês. Nós temos também, quando a gente fala de ser empreendedor, você pode ser empreendedor dentro do trabalho, dentro da empresa que você trabalha. Mas como ser empreendedor dentro da empresa que eu trabalho? Você pode desenvolver dentro da empresa ou dentro do seu local de trabalho, né, uma nova ferramenta de trabalho. Você pode desenvolver uma nova forma de trabalho. Por exemplo, você trabalha numa área administrativa, você chegou para trabalhar em uma área administrativa, de repente existe ali uma desorganização, né? As coisas ficam desorganizadas, os papéis ficam ali todos misturados, né? A contas a pagar está misturado com contas a receber. Então você dá uma olhada para aquele negócio ali e fala, não, não dá para trabalhar desse jeito. E você começa a trabalhar para organizar, né, o setor de trabalho. Você está sendo um empreendedor. De repente o patrão, né, o dono da empresa chega ali e fala, nossa, que lugar organizado, né? Ele já começa a te ver com outros olhos. Mas se você chegar no local de trabalho, digamos que existe ali um colaborador, o João, que trabalha naquele local. E aí o João é meio preguiçosão, é meio tranquilo, o João gosta de levar as coisas assim bem desorganizado. E aí você chega para trabalhar naquele local, o João vai sair de férias e você vai ficar no local do João. E aí o João, né, te ensina ali, faz o treinamento com você, como que deve ser feito, como que deve ser organizado. E de repente o João sai, né, de férias, e aí você dá uma analisada naquela papelada, naqueles documentos. Aí você olha para o computador do João, as pastas estão todas desorganizadas, esparramadas, né, na área de trabalho do computador. E aí você dá uma analisada e diz assim, vou melhorar. Para quando o João voltar, ele ter um pouco mais de facilidade para trabalhar, porque dessa forma não dá. E aí você começa a organizar o setor de trabalho, né? Você abre ali o computador, organiza as pastas, é, separa as pastas, faz um, um mapa das pastas, né? Contendo cada tipo de documento, se é parte de expedição, recepção, matéria-prima, mercadorias a receber, mercadorias a pagar. Então você organiza tudo. Você está sendo empreendedora dentro do seu local de trabalho, certo? Então você está ali desenvolvendo uma função empreendedora, porque você está organizando, você está fazendo algo que o João não fazia, né? E de repente o supervisor do João visita a sala e fala: Puxa vida, essa sala é outra, né? Não é aquela sala do João. O que que você fez aqui? Como que você conseguiu organizar isso daqui? E na maioria das vezes, você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Você não precisa ter um caixa ou um orçamento, né, para organizar um local. Com a sua criatividade empreendedora, você consegue organizar o local com as coisas que você tem ali mesmo no local. Tem muita gente que pensa assim, não, mas eu precisava ter 1 milhão para começar a minha empresa. Não, você não precisa de 1 milhão para começar a sua empresa. Você precisa ter criatividade para começar seu negócio, né? Você precisa ter criatividade para você organizar o seu local de trabalho. Se você não tem essa criatividade, você precisa buscar ter essa criatividade. Você precisa começar a buscar mais informações que te ajude a entender melhor o seu posicionamento no local de trabalho que você exerce ali a sua função. Então, quando a gente fala de ser empreendedor, não é tão somente, né, você criar uma marca, criar uma empresa,
Porque quando a gente fala empreendedor, na nossa cabeça já vem, não, é o cara que criou a empresa. É o cara que criou um novo negócio, desenvolveu um novo produto. E não é só isso, né? O ser empreendedor, ele vai muito além disso. Uma das coisas que eu mais admiro no empreendedor é a sua motivação, né? A sua alegria em alimentar o seu sonho. Isso é fantástico no empreendedor, né? Eu posso dizer que eu conheço alguns empreendedores, alguns amigos aí do ramo de empreendedorismo, e é fantástico quando você senta com eles e começa a conversar sobre o futuro dos negócios. Daí o cara está começando ali. Eu tenho um amigo, ele tem uma empresa de gesso, e ele trabalha em várias casas até grandes assim, e ele é um cara assim extremamente motivado. E aí eu sento com ele e falo com ele assim, e aí, como é que tá os negócios? Tá bombando. Tô bom demais. Nossa, cara, tá bom demais, tô crescendo. Eu agora já tô trabalhando com acartonado, tô fazendo, já estou me especializando em várias outras formas de trabalhar com gesso. Por exemplo, se você pede para ele fazer uma guitarra lá no teto da sua casa, ele vai lá e faz uma guitarra lá. Se você quer que ele faz um tigre lá no teto lá da sua casa, ele faz um tigre lá de gesso. Então o cara é fera, o cara está se especializando cada vez mais. E quando a gente conversa com ele a respeito dos negócios, ele é sempre muito motivado, né? Ele transmite uma alegria, uma fé, uma alegria tão grande quando se fala dos negócios. Então, ser empreendedor é isso, ele tem essa alegria, essa automotivação para ele poder desenvolver, né, os seus negócios. E eu quero dizer para vocês uma coisa: não adianta você pensar assim, eu vou montar um grande negócio, eu vou montar uma grande empresa, mas eu preciso começar lá em cima. Não. Todo empreendedor, né, começa lá embaixo, principalmente na questão de desenvolver um produto, desenvolver uma grande empresa. É, a empresa Colgate, quem lembra aí da Colgate já é bem conhecida, eu creio que todos conhecem a empresa Colgate. Na empresa Colgate, há uns anos atrás, eles tinham um sério problema lá na linha de produção. Vou contar essa historinha aqui para vocês entenderem o que é ser empreendedor, né, no local de trabalho. Aí eles tinham uma série lá de problemas na linha de produção, porque ali havia um problema. Quando as caixas, né, passava, a pasta automaticamente entrava nas caixas e lacrava logo ali na frente. Porém, uma falha no sistema, algumas caixas passavam vazias. E aí o sistema lacrava aquelas caixas e ia embora, né? Quando chegava no mercado, lá no consumidor final, a caixa estava vazia. Então esse era um problema que eles tinham e eles precisavam resolver. E aí eles contrataram, né, uma empresa de tecnologia com sensores, com engenheiros, gastou lá 1 milhão para poder resolver o problema. Porém, não resolveu o problema. Né? Querendo ou não, os sensores falhavam, eles colocavam o sensor para ver qual a caixa que estava com a pasta, qual que não estava, mas hora ou outra passava uma caixa vazia. Ainda continuou, né? Reduziu o problema, digamos que reduziu 80% do problema, mas não solucionou o problema 100%. E lá no chão de fábrica tinha um operador de máquinas e ele observou aquele problema e disse: eu posso resolver esse problema. Né? Ele foi lá no ferro velho da empresa, tinha um ventilador de exaustor. Ele pegou aquele ventilador, né, montou aquele ventilador de frente para a esteira, onde passava ali as pastas, as caixas, né? Montou aquele ventilador de frente à esteira onde passavam as caixas, um ventilador grande. E quando ele ligava aquele ventilador, ele soprava, né, numa velocidade que, se a caixa estivesse vazia, ela simplesmente saía da esteira, caía no chão. Então ele resolveu 100% do problema. E quanto ele gastou? Ele não gastou nada, gastou lá meia hora de mão de obra para poder ir lá, né, pegar o ventilador e montar de frente para a esteira. O cara foi empreendedor, né, no local de trabalho dele. Enquanto a empresa estava gastando lá 1 milhão do outro lado para colocar um sensor, o cara estava ali com uma ideia genial,
uma ideia excepcional e ele resolveu o problema 100% da empresa com apenas um ventilador, né, que já estava ali jogado fora. Então, pessoal, ser empreendedor é isso. É você criar a partir do nada ou a partir daquilo que você tem. Então, isso é muito fantástico. Alguém aqui, né, além da Thaís, trabalha com vendas de produtos ou já pensou em montar um negócio, em montar uma empresa, desenvolver um produto? Podem ficar à vontade, pessoal. Podem perguntar, podem questionar, pode também, se vocês quiserem, conhecem alguém, né, que é empreendedor e vocês querem citar, pode ficar à vontade. Para que não fique só eu aqui falando, né? Então vocês também podem falar, pode ficar à vontade, pode perguntar, questionar. Ok, eu vou apresentar aqui a minha tela, vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente dar início então aqui à nossa aulinha de hoje. Nós fizemos aqui uma breve introdução e agora a gente vai fazer, né, a apresentação com vocês. A qualquer momento, pessoal, vocês podem fazer perguntas, podem questionar. Bom, hoje nós vamos falar de empreendedorismo. Já até fizemos aqui uma breve introdução. A definição: empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os resultados para transformá-las em um negócio lucrativo. Então, é oportunidade, né? Você mora em uma cidade que talvez não tenha uma boa pizzaria, né? Não precisa de muitas coisas para começar uma pizzaria. E você olha e fala, vou começar um negócio aqui nessa cidade. E você observa o local onde você vai montar o seu negócio. Pessoal, quando a gente vai trabalhar, quando a gente quer montar um negócio, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se eu vou ter clientes, né? Quais serão os meus clientes? Eu vou conseguir clientes para poder eu vender o meu produto? Então, uma das coisas que eu preciso, né, pensar, primeiramente, nos meus clientes. Para quem eu vou vender o meu produto? Se eu quero montar uma empresa em uma determinada cidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma pesquisa para saber se eu vou ter clientes naquela cidade. Existem cidades que são assim, que precisam muito de algum tipo de negócio e não tem. De repente, alguém vê a ideia, a brilhante ideia, tem a brilhante ideia de montar um negócio naquele segmento. Ah, na minha cidade não tem uma ferragista boa. Então eu vou montar uma ferragista, mas eu vou ter clientes para comprar os produtos que eu vou vender nessa ferragista. Eu tenho clientes. Eu fiz uma pesquisa aqui na cidade e eu vejo que eu tenho muitos clientes aqui, né, que vão comprar de mim. Então vou montar um negócio que vai dar certo. Eu quero montar uma panificadora. Na minha cidade não tem uma panificadora ou tem uma panificadora que não é tão boa. Ah, vou começar vendendo pão de queijo. Eu não consigo montar muita coisa, mas fazer pão de queijo a gente faz em casa, né? Quem tem um fogão a gás, compra lá o queijo, compra o porvilho e faz o pão de queijo e começa a vender. Ah, mas eu quero montar um negócio organizado e tal, mas você tem recurso para isso? Não. Então vamos começar vendendo pão de queijo. Vamos começar vendendo aí os pães de queijo e a gente vai agregando, começamos a vender outros produtos além do pão de queijo.
vou vender aqui no carrinho de mão mesmo, vou vender na caixa de isopor. Pessoal, grandes empreendedores não começam lá em cima, não. Conheço muitos que começaram do nada. E aí, de repente, você começa a vender o pão de queijo ali na sua cidade. As pessoas gostam, né, do seu pão de queijo e começa a te procurar. Olha, Davi, pega o seu telefone, é lógico. É um canal importante, você sempre passar o telefone. Né? Coloca o telefone já bem destacado, porque as pessoas gostando do seu produto, elas vão te ligar. Elas vão te mandar mensagem, elas vão pedir mais do seu produto. Então, grandes empreendedores, eles começam com grandes sonhos, mas sonhos que começam pequeno. Dentro do nosso local de trabalho, da mesma forma. Às vezes a gente tem sonhos de ser o gerente da empresa, mas eu nunca, é muito difícil eu falar, não, eu não tenho experiência como gerente, mas eu sou formado e eu quero ser o gerente. Não, não é assim. Para eu ser o gerente de uma empresa, eu vou ter que trabalhar naquela empresa. Às vezes eu vou entrar na parte de limpeza. Vou entrar na parte de limpeza, vou começar a trabalhar, vou começar a mostrar o meu trabalho ali. E se as pessoas gostarem do meu trabalho, né, eu vou crescendo, evoluindo dentro da empresa. De repente eu passo a ser um coordenador, um supervisor e de repente eu posso ser um gerente. Mas é um processo. Não adianta eu já querer chegar e querer ser o gerente, a não ser que eu seja o filho do dono. Né? Aí tudo bem, o dono pode ser que me coloque lá como gerente, mas mesmo assim eu vou ter que passar ali por um processo, né, por um treinamento. Eu vou ter que ficar ali durante os anos aprendendo. Não é só chegar e dizer sou o dono, porque nós temos muitas empresas, eu acredito que vocês devem conhecer, empresas grandes, né? Quando o pai de família lá, que é o administrador da empresa, que é o empreendedor, quando ele morre, a empresa quebra, a empresa acaba, porque os filhos não aprendeu a administrar um negócio. Os filhos não aprendeu a arte de empreender. E aí eles não conseguem tocar o negócio. E aí a empresa quebra. Quantas empresas boas aí, grandes, né, no mercado? Quem lembra da Parmalat? Parmalat era uma grande empresa. Né? Hoje não se ouve falar em Parmalat mais. Nós temos outras aí no mercado que foram grandes. Se vocês lembrarem de alguma aí, pode citar, viu, pessoal? Às vezes eu não lembro aqui agora. Mas se vocês lembrarem de alguma empresa grande aí que não existe mais, vocês podem falar. Em 1993, Regina Silva Pacheco faz um dos primeiros usos da palavra empreendedorismo na linguagem portuguesa, referindo-se às novas estratégias econômicas adotadas até então em cidades estrangeiras, né? Esse termo, empreendedorismo, ele chegou no Brasil, foi falado, né, através de Regina Pacheco em 1993. Mas nós já tínhamos aí o conhecimento, né, dessa palavra nos estrangeiros. Quando a gente fala das teorias gerais da administração, a gente vai ver lá Henry Ford, Taylorismo, e nós vamos ver Honda, nós vamos ver Toyotismo. Todos esses caras falavam de ser empreendedor. Mas a gente vai falar isso amanhã. Hoje nós vamos falar no Brasil, né? Quando chegou no Brasil assim de forma mais intensa, foi em 1993, através daquele Jean Pacheco. O empreendedor tem como característica básica o espírito criativo e pesquisador. Ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. Quando eu disse a vocês que se eu quero, né, montar um negócio, se eu quero ser útil para alguém, eu tenho que analisar a necessidade das pessoas. Não adianta eu ter a melhor loja de conveniência da cidade, sendo que eu não tenho clientes que frequentam a loja de conveniência da cidade. Não vai resolver nada. Não adianta eu ter o melhor supermercado da cidade, onde as pessoas não compram naquela cidade, onde não tem pessoas para comprar no meu supermercado. Não adianta eu ter a melhor sapataria da cidade, sendo que o número de pessoas é reduzido e as pessoas não compram o meu produto.
As pessoas não necessitam do meu produto. Não adianta eu montar, por exemplo, em São Simão. Ah, eu vou montar um shopping em São Simão. A quantidade de pessoas que vai frequentar o shopping não é suficiente para manter as despesas do shopping, porque nós temos poucas pessoas, né? A cidade é uma cidade pequena. Mercado atacadista. Adianta eu montar um mercado? Vai adiantar? Vai resolver eu montar um mercado atacadista na cidade com 10 mil habitantes? Não vai resolver. Né? Para eu montar um mercado atacadista, eu preciso ter no mínimo uma cidade com 130 mil, 140 mil pessoas para eu montar ali um mercado atacadista, uma rede atacadista. Porque senão não vai resolver. Eu vou ter uma despesa gigantesca, né, para montar um comércio desse. É uma despesa milionária. E quando é que eu vou tirar isso de volta? Né, com essa quantidade de pessoas, tipo 10 mil, 15 mil, fica um negócio inviável. Mas quando eu tenho uma cidade maior, isso é viável. Né? No caso, nós temos aí, a partir dali de Rio Verde, né, Goiânia, que são cidades que agregam um pouco mais, um número maior de pessoas. Então eu preciso pensar nas pessoas. Quando eu sou um empreendedor, eu estou pensando nas pessoas. Se eu organizo meu local de trabalho, é pensando em melhorar o local de trabalho para que eu possa atender melhor as pessoas. Aí chega o gestor da empresa e me pede o documento. Tá tudo desorganizado, eu não sei onde está o documento. Aí eu vou ter que procurar o documento em locais que eu não sei onde ele está. Mas se eu sou uma pessoa organizada, o meu local de trabalho vai estar sempre organizado e quando o meu gerente pedir um documento, eu sei aonde esse documento está. Eu vou atender a necessidade da empresa com maior rapidez. Agora, se eu não sei onde esse documento está, eu vou ter que ficar procurando. Pode ser que eu tenha perdido. A empresa pode ser multada por falta de um documento. Então, é muito importante a gente sempre ter esse pensamento empreendedor, sempre tendo em vista a necessidade das pessoas. A essência do empresário de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do produto. Então, eu tenho que buscar, né, o sucesso através da melhoria do produto, das oportunidades que existem no mercado. Eu costumo dizer que eu fico assim o dia todo, o tempo todo, em todos os lugares, eu observo ao meu redor, procurando oportunidades de negócio. Já fiz grandes negócios. Aproveitei a oportunidade, o momento certo. Já comprei, fiz grandes investimentos imobiliários em casas, né, vendi, tive retorno positivo, né. No mercado imobiliário é um mercado muito bom se você investir em locais estratégicos. Por exemplo, cidade de Rio Verde. Cidade de Rio Verde é um local muito estratégico para quem quer investir. Inclusive, hoje é o segundo lugar onde um metro quadrado é mais caro do Brasil, ficando ali atrás apenas de Brasília, que é o lugar mais caro, tá? Brasília, o metro quadrado é o lugar mais caro que tem no Brasil. É lá em Brasília, o metro quadrado lá é muito caro. E o segundo lugar é Rio Verde. Então é um local estratégico para você investir, para você ganhar dinheiro. Fiz alguns investimentos ali em imóvel. Eu comprei uma vez uma casa em Rio Verde e aparentemente olhando para ela, ninguém dava nada por ela. Né? Eu fiz um investimento na época lá de 12 mil reais e comprei aquele imóvel, deixei ele lá um ano e com um ano depois eu vendi aquele imóvel por 24 mil reais. Então eu ganhei 12 mil reais naquele imóvel em um ano, sem eu fazer nada, só apliquei o dinheiro e deixei lá. E eu comprei um outro imóvel na época também, paguei 18 mil reais. Esse imóvel eu fiquei um pouco mais de tempo porque eu morava nesse imóvel. Então eu fiquei morando lá durante 7 anos e aí eu decidi vender esse imóvel. E na época eu vendi ele por 80 mil reais, quer dizer, de 18 mil para 80 mil, né, uma acréscimo ali bacana. E aí eu comprei um outro imóvel lá, e esse imóvel na época saiu para mim por mais ou menos uns 90 mil reais, e hoje esse imóvel está valendo em torno de uns 350 mil reais. Quer dizer, aumentou ali quase 300%.
Então, quando a gente faz o investimento certo, a gente consegue ter retorno, entendeu? Então, a gente tem que analisar. Aí eu vou fazer um investimento para ter retorno. Eu não posso fazer um investimento para não ter retorno. É lógico que o empreendedor ele visa observar as pessoas, né? Porém, ele também tem que pensar no retorno financeiro que ele vai ter. A Thaís levantou a mão, pode falar, Thaís. Professor, Sim. e quando a gente tem a mente empreendedora, mas a gente tem medo de ser um empreendedor, porque eu sempre tive vontade de ser um empreendedor, porque eu acho que eu tenho o meu forte é isso, sabe? Mas eu sempre tive medo. O medo, ele está presente na nossa vida. O medo quando a gente fala do medo, a gente fala da prudência, né? A gente que é muito prudente com as coisas, a gente tem medo. Eu também sou uma pessoa que tenho medo, porque eu sou muito prudente com o negócio. Eu nunca perdi em um negócio. Eu nunca fiz um negócio para dizer, não, eu perdi. Eu investi em um negócio e perdi esse negócio. Eu perco, muitas vezes, por não investir em negócios. Às vezes tem algum negócio que você olha e fala assim, pode ser muito bom, pode ser muito bom, mas pode ser que dê errado. Esse é onde entra a prudência. Eu analiso antes de fazer o investimento. Então eu sou prudente. Só que é um, para eu ter sucesso na carreira empreendedora, não é muito fácil. Porque para se ter um sucesso muito grande, às vezes você precisa arriscar muito. E eu não arrisco muito. Eu sou um empreendedor que não arrisco muito. Além de ser empreendedor, eu sou muito prudente com as coisas. Então eu não invisto em negócios que têm muito risco de dar errado. Mas se você tem essa vontade de empreender, essa vontade de investir, de fazer alguma coisa, comece, comece. O que eu sempre falo, tenta administrar o seu negócio, né? Porque a maioria dos empreendedores hoje que abrem um negócio, ele não sabe administrar. Negócio, todo negócio, principalmente comércio, não dá prejuízo se você administrar bem esse negócio. Por que que hoje, digamos aí que 70% dos comércios, dos empreendedores, né, dos comerciantes que abrem um negócio, eles fecham aí menos de 2 anos? Falta de administrar. Conheço vários empreendedores. Tem um amigo meu mesmo que está sofrendo bastante por conta disso. Ele é um grande empreendedor, porém não administra bem. E aí, se você não é um bom administrador, você precisa de alguém para te ajudar. Quando você contrata um cara para te ajudar a administrar um negócio, você tem que ouvir essa pessoa. Um grande erro que as pessoas cometem, os empreendedores, eles contratam, o cara é empreendedor, monta uma empresa e ele contrata um administrador para ajudar ele a administrar a empresa, mas ele não deixa o cara ajudar ele, né? Quando o cara começa a botar as regras ali, ele fala, não, desse jeito eu não quero. Porque não adianta você querer administrar um negócio se você não cortar despesas, né? A gente precisa. O administrador, quando ele entra em uma empresa, ele já entra cortando despesas. E isso dói, né? Nós temos aí um grande exemplo aí de um camarada aí que fez muitos cortes, né? Que é o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ministro de Economia, quando o cara fala de economia, o ministro de Economia, o cara ele olha para quê? Para o sucesso do negócio. Ele quer que a empresa cresça, ele quer que a empresa dá retorno, então ele corta. Aí ele começa a cortar despesas. E ninguém quer que corte as despesas. Muitas pessoas criticam, mas por que cortou? Por que cortou isso? Por que cortou aquilo? Porque se não cortar despesas, não tem como você fazer o seu negócio crescer. E uma dos problemas que o administrador ele enfrenta dentro de uma empresa é que muitas vezes o empreendedor, que é o dono do negócio, ele não quer cortar certas despesas. Muitas vezes ele desvia muito dinheiro da empresa para fins pessoal. E aí quando o administrador fala para ele, não, você não pode mexer no dinheiro da empresa, ele fala assim, não, mas a empresa é minha. Eu posso mexer no meu dinheiro, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu. O dinheiro é da empresa. Se você é um empreendedor, você montou um negócio, você tem que separar, né,
o dinheiro da empresa e você, com o dinheiro da empresa, você faz um salário para você. A gente fala isso de dividendos. Os dividendos são pagos aos donos e aos sócios, né, da determinada empresa. Então você vai colocar ali um valor. Não, meu salário vai ser R$ 2.000 por mês. Você vai pegar da sua empresa os R$ 2.000 por mês. Você não pode mexer no dinheiro da empresa, né? Você tem que, até a Thais colocou ali, né, o Prolabore, é verdade. Você não pode tocar no dinheiro da empresa, né? Você como empreendedor, você tem que analisar isso daí, né? A maioria dos empreendedores não pensa assim. Eles acham que o dinheiro da empresa é deles, e não é. Se você não fizer uma separação do dinheiro da empresa e do seu salário, você nunca vai conseguir manter o seu negócio, a não ser que o seu negócio, né, dê bilhões, bilhões, bilhões e bilhões. Aí você consegue. Mas caso contrário, você não vai conseguir sobreviver no mercado, né, que existe uma concorrência aí muito grande, existe centenas de empresas querendo ser melhor que você, querendo ser melhor que a sua empresa. Agora, a questão dos riscos, você vai ter que correr alguns riscos, né? Não adianta você dizer assim, não, eu quero ser empreendedor, mas não vou correr risco. A gente corre risco o tempo todo, né? A gente assume alguns riscos. Por exemplo, eu falo que eu sou um pouco prudente, tenho um pouco de medo, mas eu fiz um negócio assim, de risco. Por que de risco? Eu comprei uma casa de uma pessoa e a pessoa tinha financiado essa casa. E eu comprei essa casa dessa pessoa e continuei pagando o financiamento no nome da pessoa. E eu paguei esse imóvel por mais uns 5 anos no nome da pessoa que eu comprei. É um risco muito grande, porque se essa pessoa viesse a falecer antes de finalizar o processo de compra da casa, eu teria que fazer um inventário. E provavelmente eu iria gastar ali 20% do valor do meu imóvel nesse inventário. Ou seja, é um negócio de risco, mas eu fiz. Passou ali 5 anos, terminei de pagar o imóvel, aí eu fui lá e entrei em contato com a pessoa que o imóvel estava no nome, a gente foi lá, fez os trâmites, organizei a escritura, transferi para o meu nome. Então eu comprei o imóvel e transferi para o meu nome 5 anos depois. É um negócio de risco? Com certeza. É um negócio de risco. Mas eu assumi o risco, né? E estou ganhando nesse imóvel lá em torno de uns R$ 300.000 de lucro em 5 anos. Então, assim, valeu a pena? Se eu tivesse como comprar 10 imóveis desses, hoje eu teria R$ 3 milhões de lucro. Entendeu? Então, assim, eu assumi o risco. Então, às vezes, a gente vai ter que assumir alguns riscos para poder ter sucesso nessa carreira empreendedora. Alguma pergunta a mais? Ficou claro, Thaís? Ficou, professor. Obrigada. Nada. E eu sempre falo para os meus alunos, gente, não tenha medo, né? Se você tem esse sonho, se você sonha com alguma coisa, lute pelo seu sonho, não deixe esse sonho na gaveta não, né? Lute, vai atrás, corre atrás, comece pequeno, não tenha vergonha, né? Daqui uns dias talvez você vai se surpreender. Nós temos aí algumas pesquisas, né, que falam sobre empreendedor. Pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos mostram que o sucesso nos negócios depende principalmente de nossos próprios comportamentos, características e atitudes, e não tanto do conhecimento técnico de gestão, conhecimento técnico de gestão quanto se imaginava até há pouco tempo. Ou seja, muitas pessoas, como eu disse a vocês, eles não têm esse conhecimento de gestão, né? Não sabem administrar. Porém, tem criatividade, persistência, tem atitude, né? E corre atrás dos seus sonhos. Ah, eu não sei administrar, mas eu posso aprender. Eu posso aprender a administrar um negócio. Como hoje vocês estão tirando um pouco do tempo de vocês para aprender um pouco sobre administrar.
né, sobre como ser útil na parte administrativa de um negócio. Né? Você pode tanto montar o seu negócio, quanto você pode trabalhar em um negócio de alguma pessoa, ajudando essa pessoa a desenvolver ali o seu negócio. Então é muito importante isso. Vocês estão dedicando, vocês estão aprendendo. No Brasil, apenas 14% dos empreendedores têm formação superior e menos de 30% concluíram o ensino fundamental, enquanto que nos países desenvolvidos, 58% dos empreendedores possuem formação superior. Ou seja, no Brasil, nós temos poucas pessoas aí que terminaram o ensino médio. Poucas pessoas. Né? Nós temos aí muita gente que para antes de concluir o ensino médio. E muitos decidem entrar, né, para a carreira empreendedora. E consegue. Né? Eu conheci um homem lá em Rio Verde, um amigo meu, e esse cara, ele começou a trabalhar ali em Rio Verde, ele chegou lá e pediu abrigo na construção que ele estava fazendo. Disse, olha, se você deixar eu ficar aqui na construção, eu te cobro um pouco mais barato para eu poder trabalhar aqui. E aí o engenheiro falou, não, você pode ficar aí, organiza um lugar aí, pode ficando aí na construção. E aí na época a diária lá era em torno de R$ 120 por dia. Ele foi trabalhar a 100. Ele falou, não, eu trabalho a 100 porque eu estou começando aqui agora, eu vim do Nordeste, eu sou um grande profissional, mas ninguém me conhece. O cara disse, não, pode ficar aí na construção, eu te pago R$ 100 por dia e você vai trabalhando aí, quero conhecer seu serviço. E aí ele fez aquela construção, ele fez de baixo a cima, terminou a construção, entregou a chave para o engenheiro. O engenheiro falou para ele, olha cara, eu nunca vi um pedreiro tão bom quanto você, todas as minhas obras agora você que vai construir. E aí ele conseguiu, né, ganhar um dinheiro ali, alugou uma casa e começou a trabalhar para esse engenheiro. E o cara, muito inteligente, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, comprou um terreno em Rio Verde e aí ele construiu uma casa para ele, uma boa casa. Ele trabalhava, né, com engenheiro e depois começou a ser encarregado das obras, né, que aquele engenheiro fazia. Então todas as obras que estavam com aquele engenheiro era passado para ele, ele era o encarregado de todos os pedreiros, então ele estava ganhando muito bem, construiu uma casa para ele. Quando ele terminou a casa dele, ele viu a oportunidade de ser empreendedor. O cara tinha a quarta série. Ele foi lá, vendeu a casa dele, que ele tinha acabado de terminar, comprou mais 2 terrenos e construiu naqueles 2 terrenos. E começou ali a ganhar dinheiro. Começou a ganhar dinheiro. O cara começou a comprar terreno, construir casa e vender. Comprar, construir e vender. O cara hoje tem 150 casas em Rio Verde. O cara tem a quarta série. Quarta série. Tem 150 casas. Hoje, se for analisar o valor do capital que ele tem, ele deve ter uns 30 anos que ele chegou em Rio Verde. Mas se for avaliar o capital dele hoje, o cara tá quase bilionário. O cara era pedreiro. Pedreiro. Então, gente, não tem limite para se empreender. Não precisa, às vezes, você fala, não, eu preciso de um curso superior para eu ser um bom empreendedor. Não, você não precisa. Você precisa ter coragem, você precisa ter dedicação, você precisa correr atrás, né? E tudo é possível. Tudo é possível. Quanto mais alto for o nível de escolaridade de um país, maior será a produção de empreendedores por oportunidade. Agora, isso aqui também é um fato, né? É um fato. Você não precisa, talvez, ter um superior para ser empreendedor, mas quanto mais pessoas com conhecimento nós temos, mais a chance de termos grandes empreendedores qualificados, digamos assim. O cara vai errar menos. Tem uma frase que fala assim, um cara fala assim, eu não errei 10 mil vezes para conseguir acertar. Eu tentei 10 mil vezes para acertar. Então eu diz assim, não, eu errei, né? Eu tentei 10 mil vezes para poder acertar. Quer dizer, se o cara tivesse um conhecimento, talvez, técnico, ele teria errado talvez 5 mil vezes para acertar, ou teria errado 1000 vezes para acertar, ou ele teria errado 10 vezes para acertar. Então, quanto mais conhecimento você tem,
as chances de você errar é menos, né? Porque você tem conhecimento técnico daquilo que você está fazendo. Então as chances de você errar são menos. Mas as chances de você ser grande empreendedor, isso aí não tem limites, né? Às vezes a pessoa que não tem um conhecimento técnico, ele vai sofrer um pouco mais. Só que também tem oportunidade sim de ser um bom empreendedor. Aí nós temos alguns tipos de empreendedores, né? Os empreendedores podem ser muito diferentes uns dos outros por conta disso. Podemos classificá-los em diversos tipos de empreendedores. Isso dificulta a nomeação, porém mostra que qualquer pessoa pode ser um empreendedor independente de suas características. Empreendedor nato. Quem que é o empreendedor nato? Os empreendedores natos, mitológicos, os quais são geralmente os mais conhecidos e reverenciados. Normalmente são pessoas que começaram a trabalhar desde muito cedo, com poucas condições, e acabaram criando grandes empresas. Como desde muitos jovens, esses empreendedores iniciaram sua jornada de trabalho e acabaram adquirindo habilidades de negociação e venda. São visionários, otimistas e estão sempre à frente do seu tempo e comprometem 100% para realizar os seus sonhos. Um exemplo desse tipo de empreendedor aqui é o Silvio Santos, né? É um empreendedor nato, que começou desde cedo, né, trabalhar e correr atrás de seus sonhos. Nós temos o empreendedor que aprende. O empreendedor que aprende pode ser caracterizado por ser aquele que, se deparar com uma oportunidade de negócio, decide aprender a gerir o seu próprio empreendimento. Ou seja, o cara não tinha conhecimento na área de mecânica, mas ele viu a oportunidade. Aí ele foi buscar conhecimento na área de mecânica para montar a sua oficina. O cara não sabia trabalhar com forro PVC, mas ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando com forro PVC. Ele foi lá e aprendeu a trabalhar com forro PVC, montou a sua empresa e muitos estão tendo sucesso. Então ele é um empreendedor que aprende. Normalmente são aquelas pessoas que, quanto menos esperava, se depararam com uma oportunidade de negócio, tomaram uma decisão de mudar o que fazer na vida para se dedicarem ao próprio negócio. Logo, eles caracterizam-se pelo inesperado. Muitas vezes, esse tipo de empreendedor imaginava que seria sempre um empregado e não gostava de assumir o risco. Mas quando surge a oportunidade, ele se vê entusiasmado. E então vem a tomada de decisão, que para esse tipo de empreendedor pode levar um pouco mais de tempo para que ele possa decidir, mas ele acaba assumindo o risco e criando seu próprio negócio, ou fazendo algum tipo de parceria ou sociedade. Nesse momento de pandemia, nós tivemos muitos empreendedores que aprenderam a trabalhar, né, de forma diferente para poder conseguir ser empreendedores. Eu posso dizer que eu nunca deixei o meu trabalho secular, sempre trabalhei em empresas, mas sempre tive um negócio à parte. Eu nunca abandonei e disse assim, não, eu vou dedicar 100% à minha carreira empreendedora. Não, eu gosto de fazer investimentos, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de estar sempre ativo em alguma coisa. Então hoje eu estou trabalhando como professor, porém eu tenho os outros negócios, né, que eu faço, né, negócio de compra e venda, compra de imóveis, trabalho com, eu tenho algumas casas de aluguel, então eu sempre procuro ser ativo em outras coisas. Trabalhei com consultoria para aposentadoria rural, então eu sempre busco conhecimentos. Como que eu entrei nesse ramo de consultoria? Bom, meus pais precisavam aposentar. Meus pais são do rural. Meu pai tem uma propriedade rural,
então ele sempre trabalhou na área rural. E ele precisava aposentar. Aí eu fui buscar conhecimentos na área de aposentadoria rural para aposentar meu pai e minha mãe. Consegui tudo que eu precisava na questão de conhecimento para aposentar meu pai e minha mãe. Aí minha mãe, eu consegui aposentar ela direto, não teve nenhum problema, nenhum questionamento. Meu pai teve um questionamento com o INSS, a aposentadoria dele foi recusada. E aí eu precisava levar esse processo adiante, né, para um juiz federal para poder analisar. E aí eu fui buscar algumas informações de como fazer isso, sem precisar de um advogado, porque vocês sabem, se vocês contratarem um advogado, ele vai levar 50% da sua aposentadoria. E eu precisava saber como fazer isso. Então eu fui buscar conhecimentos. Eu não sou formado na área de advocacia, porém eu fui buscar conhecimentos com pessoas que são. E eu descobri que eu não precisava de um advogado para entrar com o processo. Então eu entrei com o processo sem advogado na Justiça Federal. Consegui, né, levar o processo adiante e aposentei o meu pai, né, através de um juizado federal que ali promoveu a causa contra o INSS e meu pai aposentou. Então eu aprendi o caminho e de lá para cá eu venho, né, fazendo consultorias com pessoas que também, né, precisam aposentar e estão na área rural. Então eu não tinha o conhecimento, eu aprendi para poder fazer. Então isso é muito importante. Aí eu não dedico 100% do meu tempo a isso, mas sempre estou, né, auxiliando algumas pessoas que estão vivenciando o mesmo que os meus pais estão no momento aí de aposentar. Então sempre a gente faz essas consultorias. Mas não tinha conhecimento. Então existe muitos empreendedores que não sabem, mas vão aprender a fazer e dedicar muitas vezes o tempo integral e vão ter sucesso nisso também. É o caso clássico de que quando a oportunidade bate na porta, um ponto importante a se levantar é que o empreendedor que aprende necessita de surgimento de uma oportunidade. Então, é correr atrás dessa oportunidade. Suas características é de ter uma maior cautela. É o caso da Thaís, né? Ela tem a questão da cautela, tem o medo. Sua característica é ter maior cautela que os demais empreendedores. E por isso, quando ele se depara com a oportunidade, ele não assume o risco imediatamente, mas sim depois de ver a possibilidade e a viabilidade do negócio ou ideia. Ou seja, eu estou vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de um grande negócio, mas eu estou trabalhando em uma empresa e ganho um salário de R$ 4.000 por mês. A gente vai pensar, e aí, eu vou deixar a empresa para trabalhar, para investir nesse novo negócio, ou eu vou continuar trabalhando na empresa? É uma decisão difícil de ser tomada. Porém, se eu deixar o meu emprego e investir nesse negócio que eu estou em mente, esse negócio pode me dar um salário de 10 mil por mês. E aí, o que eu vou fazer agora? Aí eu vou analisar, eu vou pensar, eu vou entrar em guerra contra meus desejos, as minhas vontades e vou tomar uma decisão. Tem pessoas que tomaram uma decisão e hoje são milionárias, porque o negócio deu muito certo, ganharam muito dinheiro, estão ganhando. Eu posso entrar no negócio e ser milionário, ou eu posso deixar o meu serviço, entrar no negócio, o negócio não dá certo, eu ficar desempregado. Pensar dos dois lados, né, gente? Não é só de um lado, não. Posso ficar desempregado, perder o meu emprego, né? E o meu negócio pode ser que não dê certo, e aí eu fico, né, sem um e sem o outro. Quer dizer, dois passarinhos, é melhor um passarinho, sempre tem um ditado, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Né? Mas aí o ser empreendedor, ele não pensa muito nisso, não, viu? Ele abandona logo o trabalho e vai empreender, vai montar o seu próprio negócio, né? E vai crescer ali. Tem a opção, né, da questão de crescimento de carreira, que eu posso estar numa empresa
É o que eu estou fazendo, né? Thaís escreveu aqui. O plano de carreira, né? Você está numa empresa e você, né, pode crescer também dentro da empresa que você trabalha. É o que a gente fala de plano de carreira. Tem empresas que têm diversas oportunidades para as pessoas crescerem. E aí eu tenho que pensar, eu vou deixar o meu trabalho, meu plano de carreira. Às vezes eu já estou aqui a 2 passos para ser o gerente da empresa, para eu montar o meu próprio negócio. Então, assim, são decisões difíceis de ser tomadas. Mas aí você precisa acreditar nos seus sonhos. Você só vai até onde você sonha. Se você sonhou ter um grande negócio e você acredita que você pode conseguir, eu posso dizer para você, vá em frente. Acredite, não desista. Pessoas para te jogar para baixo, vai ter os montes. Pessoas para dizer para você que não vai dar certo, tem os montes. Né? Quando você chegar na empresa e dizer assim, não, eu quero sair da empresa porque vou montar um negócio para mim. O cara vai rir na sua cara. Vai dizer para você, você está ficando doido? Deixar o seu emprego, a sua estabilidade financeira para arriscar no negócio? E aí você vai dizer sim, eu quero, eu vou, eu quero e eu vou conseguir. Até tem um desenho, meus meninos assistem muito esse desenho, chamado Turbo. Quem já viu? Quem já assistiu o Turbo? Quem tem criança com certeza já deve ter visto esse desenho. É um caracol que recebe lá uns superpoderes e esse caracol, o sonho dele era ser o melhor piloto de corrida ou de ganhar, né, uma corrida. E aí ele recebe lá uns superpoderes e ele sonhava em ser um melhor piloto de corrida. Depois, se vocês nunca assistiram, assista lá. Tem uma mensagem bacana lá, porque é um caracol e vocês sabem que o caracol ele anda a uma velocidade muito pequena. Mas ele queria andar muito rápido, ele queria ser muito rápido, ele tinha um sonho de conquistar o pódio. E ele sonhava com aquilo todos os dias e ele acreditava naquilo e ele queria. Né? E aí ele conseguiu, no final ele conseguiu ser o vencedor lá da grande corrida. Então depois, se vocês nunca viram aí, vocês assistam o Turbo. É um desenho, mas que tem uma mensagem bacana nessa questão, né, de posicionamento. Dizer assim, não, eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou conseguir. Né? E aí tem até uma pessoa também, né, que acredita ali nos sonhos daquele bichinho e fala, eu vou conseguir. E aí ele consegue convencer mais algumas pessoas, né, e eles conseguem ali atingir o seu objetivo. Mas a gente consegue, né? Tudo a gente consegue. Eu tem um outro filme também, não me lembro o nome, mas fala de uma jovem que ela sonhava ser ela sonhava ser a melhor em hipismo, andar de cavalo, passar ao redor dos tambores ali. E ela era muito boa naquilo e ela sofreu um acidente, ela ficou paraplégica, mas ela ainda continuou acreditando no seu sonho. Ela disse que queria ser a melhor. E mesmo assim ela conseguiu ainda montar e ela conseguiu vencer, né, uma das maiores competições ali. E então é muito bom. Depois também vou deixar o nome desse filme para vocês. É um filme de automotivação que fala sobre sonhos, né? Que a pessoa tem um sonho e ele quer conseguir conquistar esse sonho. Pessoas para te jogar para baixo vai ter os montes. Pessoas para dizer que não vai dar certo vai ter os montes. Os principais são da nossa família, né? Não, isso não dá certo. Você não vai conseguir. Né? Isso não vai chegar a lugar nenhum. E mesmo tendo sucesso, as pessoas ainda vão dizer, não, isso agorinha apaga, agorinha acaba, isso aí não vai muito longe. Então, sempre terão pessoas para desmotivar você. Mas acredite, é você e o seu sonho. É você acreditar no seu sonho. Né? É você investir no seu sonho. Vamos aqui mais para frente para a gente poder concluir. O empreendedor serial. O que seria? O empreendedor serial é aquele que cria um negócio para vendê-lo.
Dessa forma, o capital ganho com essa ideia inicial é utilizado para criar outro, vendê-lo, criar outro e vendê-lo novamente, e produzir algo novo sempre, tornando-se uma atividade cíclica, ou seja, né, que gira. Assim a venda é parte do fim de um empreendimento e o começo de um novo empreendimento. Nós temos o empreendedor corporativo. O empreendedor corporativo tem ganhado importância nos últimos anos devido ao crescimento de multinacionais, a necessidade de inovações e de continuarem evoluindo. É aquela questão do plano de carreira. São executivos que se destacam e que buscam crescer dentro da empresa, trazendo bons frutos para a organização. Você pode entrar numa empresa, né, que tem ali plano de carreira e você com sua criatividade, né, você com o seu jeito empreendedor de trabalhar, né, pode desenvolver, como eu disse a vocês aqui anteriormente, no local de trabalho você pode fazer toda a diferença, né, se você for uma pessoa empreendedora. E aí você vai crescer dentro da empresa, você vai crescer dentro da organização. Então esse é o empreendedor corporativo, que hoje ele é muito desejado, né, pelas empresas aí, principalmente as multinacionais. Nós temos várias empresas, por exemplo, nós temos empresas dos Estados Unidos que estão comprando as empresas brasileiras. Né? Nos últimos anos aí foi privatizado muitas empresas brasileiras, como rodovias, ferrovias, né? E essas, geralmente quem está comprando essas empresas são empresas multinacionais. Então elas estão querendo o quê? Né, esses executivos, essas pessoas que têm essa facilidade de empreender dentro da organização. Possuem grande conhecimento de ferramentas administrativas e sabem gerenciar uma equipe com excelência. Também são considerados ótimos vendedores e negociadores, pois sabem vender a sua ideia e trabalhar em situações limitadas, nas quais a empresa não dá toda a liberdade para empreender ou agir. Eles sabem desenvolver o seu network dentro e fora da empresa para trazer pessoas à equipe e também gerar novas oportunidades. Na maioria das vezes, são pessoas que sabem autopromover-se e são muito eficientes, adorando trabalhar com grandes metas e com aqueles que geram grandes recompensas. Então, geralmente essas pessoas, né, quando a gente fala desse network, é a rede de relacionamento. Qual é a minha rede de relacionamento? Eu tenho uma boa rede de relacionamento? Eu consigo me relacionar bem com as pessoas? Né? Se eu consigo me relacionar bem com as pessoas, sinal que eu tenho um bom network. Deixa eu soltar alguém aqui, pessoal, só um minuto. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Que nós já vimos. Como eu disse a vocês, né, como que está a sua rede de relacionamento? Né, você consegue se relacionar bem com as pessoas? Então, network é essa rede de relacionamento dentro e fora das empresas. Se eu tenho um bom relacionamento, eu tenho facilidades, né, de fazer o negócio dar certo. O empreendedor social. O empreendedor social vem de qualquer setor que seja sem fins lucrativos, possuindo as características dos empreendedores tradicionais de criatividade, visão e determinação. Ele busca a inovação social no lugar do dinheiro por meio do emprego e da focalização na inovação, almejando os benefícios sociais que ele pode trazer, além de utilizarem de suas experiências organizacionais e empresariais para ajudar os outros. Os empreendedores sociais podem trabalhar em negócios éticos
órgãos governamentais, públicos, voluntários e comunitários. Tem muitas pessoas que gostam de atuar nessas áreas sociais, porque a pessoa coloca o seu nome ali para trabalhar em área social. Nós temos aí várias áreas, né? Tanto governamentais como públicas. Nós temos áreas religiosas também, que não foi citado aqui. Nós temos o empreendedor por necessidade. Esse empreendedor aqui também cresceu muito, né, nessa época de pandemia. O empreendedor por necessidade, que é aquele cara que começa a trabalhar porque há uma necessidade, né, de fazer alguma coisa para poder manter ali a sua família. Então surgiu muitos, né, empreendedores agora nessa época de pandemia por necessidade. Então a pessoa começa a vender salgados ali por necessidade, de repente tem um grande negócio ali, montam uma grande empresa. Então muitas pessoas iniciaram por necessidade, muitos iniciaram vendendo água, né, na rua, mas empreenderam aí. Empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções para o trabalho e precisam abrir um negócio a fim de gerar renda para si e suas famílias. Então, a pessoa às vezes não consegue um emprego, né? Nós sabemos que a concorrência por emprego hoje ela está muito grande, está melhorando, mas precisa melhorar muito mais. E o que vai melhorar essa questão dessa necessidade? É a lei da oferta e da demanda. Então, nós temos muita demanda por trabalho, né, e pouca oferta. Então, nós temos muitos trabalhadores aí que precisam trabalhar, porém, nós temos poucas oportunidades de emprego. Então, nós precisamos investir em novas empresas, né? Nós precisamos de mais empresas funcionando no Brasil. Então, quanto maior o número de empresas, né, vai aumentar essa demanda por trabalhadores e aí sim, né, os trabalhadores vão poder, às vezes, escolher, né, um emprego, escolher uma empresa que paga o melhor salário. Mas enquanto isso não acontece, as pessoas precisam fazer alguma coisa para sustentar suas famílias. E aí o cara vai vender água na rua, o cara vai vender salgado, o cara vai, às vezes, vai montar uma lojinha de conveniência, ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Vai construir alguns carrinhos de madeira para vender na rua, e pode ser que esse negócio, né, funcione, pode ser que tenha sucesso, e de repente está aí o cara com um grande empreendimento. Então a gente fala desse tipo de empreendedor, né, por necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa para manter a minha família. O empreendedorismo por necessidade é evidente aquele que está vivencialmente menos fadado ao sucesso, embora exista sim alguns casos de sucesso. Ou seja, esse empreendedor por necessidade, a dificuldade para ele ter sucesso é maior, porque ele, por exemplo, ele está fazendo uma coisa talvez temporária. Não, eu preciso empreender, eu preciso vender salgadinhos na rua para manter minha família temporariamente até eu conseguir um emprego. Então a mente dele já não está voltada para um crescimento empresarial, ele está fazendo algo temporário só para manter a família dele. Pode ser que o cara tenha até sucesso, mas como ele não está pensando que esse negócio pode crescer e pode ter sucesso, então a primeira oportunidade que ele tiver de conseguir um emprego, ele vai deixar o ramo empreendedor e vai trabalhar numa empresa. Então, dificilmente ter sucesso exatamente por conta disso. Vamos aqui passar mais para frente para a gente poder concluir. O empreendedor herdeiro. O herdeiro é aquele, né? Como eu disse a vocês, o pai tem lá a empresa e aí ele vai passar para os filhos. E aí, muitas das vezes, o pai precisa ensinar o filho a ser empreendedor, porque senão o que vai acontecer? A empresa vai quebrar. Então, o empreendedor herdeiro é motivado desde cedo a aprender a empreender, ou seja, o pai que quer que o filho seja um bom empreendedor, ele leva o filho a ser um bom empreendedor. Então ele precisa ensinar isso para o filho. Se ele não ensinar, ele não vai ser um bom empreendedor. Ele tem a missão de continuar o legado da família, administrando as empresas
administrando a empresa e os recursos nela envolvidos, a fim de que o empreendimento se sustente por mais tempo. E isso muitas vezes não acontece. Quando a gente fala de empresas familiares, muitas, né, não funcionam, né, quando passa para os filhos, porque os filhos não têm a mesma visão que o pai tinha lá atrás. Porque muitas vezes o pai também não transmitiu isso para os filhos. Atualmente é comum que executivos sejam contratados para gerir empresas familiares, mas o empreendedor herdeiro sempre acompanha de perto as atividades a fim de usar suas impressões e sugestões. Então, quando o cara entende que ele não é um empreendedor, o que ele faz? Ele contrata um cara que é e coloca o cara para fazer o serviço. Que é aquela questão, né, nós vemos lá atrás, a questão dos empreendedores que estão aí. Deixa eu só voltar aqui. O empreendedor corporativo. Então, o empreendedor herdeiro, quando ele não consegue administrar, ele contrata um empreendedor corporativo. Ele sabe que o cara vai conseguir, né, fazer o serviço ali, desenvolver o serviço com qualidade. Alguma pergunta? Então vamos concluir. O empreendedor normal. O empreendedor normal, planejado, é aquele que busca capacitar-se, preocupando-se com os próximos passos da organização, minimizando os riscos, que possui clara visão de futuro de que suas metas para a organização, de suas metas, né, para a organização. O planejamento aumenta a capacidade do negócio ser bem sucedido. Logo, o empreendedor normal seria o mais completo e uma referência a ser seguida, mas que não representa uma grande quantidade expressiva de empreendedores na prática. Ou seja, nós temos aí um número muito pequeno de empreendedores normais, que são aqueles que pensam, que são aqueles que planejam, que são aqueles que executam ali as suas funções com prudência. Então, a maioria das vezes, dos empreendedores, a gente vai lá, faz um plano, né, para o cara cumprir. Não, vamos fazer um plano, vamos desenvolver aqui um plano profissional, vamos desenvolver um projeto para você cumprir, mas aí dificilmente o cara consegue cumprir, né, o cara consegue cumprir essas metas, entrar nesse plano de negócio, né, aí ele joga o plano de negócio para um lado, e fala, não, vou fazer assim, assim, e aí ele não consegue cumprir ali, né, às vezes as suas metas, às vezes se frustra em alguma parte do caminho, porque não cumpriu o plano de negócio. A gente fala do plano de negócio é quando você determina de onde você quer sair, até onde você quer chegar e quais são os passos que você vai fazer, quais são os caminhos que você vai trilhar, quais são as formas que você vai fazer para conseguir, né, atingir o seu foco lá no final, o seu objetivo final. Muitos abandonam esse plano de negócio, né, e segue aí de qualquer jeito. Alguns dá certo, outros quebra a cara, alguns dá errado 10 vezes, 20 vezes, mas, né, alguns conquistam o sucesso. Bom, tem uma frase que eu te deixei aqui para vocês, quero deixar para reflexão. O sucesso não é necessário para a felicidade. A felicidade é necessária para o sucesso. Se você ama o que faz, você terá sucesso. Então, pessoal, deixo aqui para reflexão, é uma frase de Albert Einstein. Então, é uma frase que nos leva a refletir. O sucesso não é necessário para a felicidade. A felicidade é necessária para o sucesso. Então, você precisa ter essa felicidade, essa automotivação. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente, na disciplina de... Ixi, agora me falhou aqui, mas depois eu vou lembrar e vou falar para você. Mas nós vamos falar um pouco dessa automotivação mais à frente. E tenham essa felicidade no coração de vocês. Se vocês desejam, se vocês sonham, corra atrás.
Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de correr atrás dos seus sonhos. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Você só vai até onde o seu sonho alcança. Se você não sonha, você não consegue alcançar. Eu separei para vocês aqui alguns empreendedores de sucesso. Depois eu vou postar essa atividade para vocês lá, tá? Para vocês também terem acesso a isso aqui. Nós temos o Paulo. Quem aí conhece a Ambev? Esse carinha aqui, ó, é o dono da Ambev. Ele é um economista, empresário considerado um dos mais bem-sucedidos do Brasil. Uma trajetória estelar. É dono e acionista e sócio, né, de diferentes grupos e companhias. Entre as principais estão a Ambev, Burger King e Crafter Haze. Então, o cara é empreendedor de sucesso. Eu não o conhecia, tá? Estou conhecendo agora. Esse carinha aqui, eu acho que todo mundo conhece ele, né? Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olá. Creio que todo mundo conhece ele. Empreendedor de sucesso. Dono aí da emissora de televisão SBT. Eu não vou falar do Silvio Santos não, porque você já conhece ele. Esse outro carinha aqui, acredito que muita gente conhece também. É o Abílio Diniz, atual diretor da BRF, que é a fusão aí entre Sadia, Perdigão, Batavo, entre outras empresas. É muito conhecido. Esse aqui ele era o dono do Pão de Açúcar, um dos maiores supermercados, redes de supermercados do Rio de Janeiro. Esse eu posso dizer que ele é um empreendedor herdeiro. Ele herdou ali a fortuna do pai e aí ele vendeu o Pão de Açúcar e comprou a maior parte ali das ações da BRF. Ele fez uma jogada fenomenal, porque BRF ela dá muito mais lucro do que o Pão de Açúcar dava. Então ele foi lá e comprou a maior parte das ações da BRF. Hoje é o diretor, né, da BRF. Cara muito conhecido também, extraordinário, uma inteligência fenomenal. Nós temos esse aqui, que é o Flávio Augusto. Poucas pessoas conhecem também. É da Wizard. Ele fundou, né, uma das maiores escolas de inglês, apesar de não falar inglês, mas ele fundou a escola e tem um grande sucesso, faz um grande sucesso, né? Nós temos essa outra aqui, bem conhecida, né? A Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza. Também, né, uma grande empreendedora, dona aí das lojas do Magazine Luiza. Nós temos o Antônio Luiz, um empreendedor de sucesso. Creio que vocês já ouviram falar da Natura. Tá aí o cara. Nós temos esse outro aqui, que é o Robson, China Inbox. É um empreendedor nacional, fundador da rede de fast foods China Inbox, líder no setor de delivery. Uma das características mais relevantes foi enxergar além do tempo e perceber que as oportunidades são determinantes para o sucesso ou fracasso de um empreendimento. Então ele foi um dos caras que começou aí a entrega em delivery e fez muito sucesso, né? O Ariel é dono da Rede 99,
Eles montaram ali as empresas, né, de bicicleta, aluguel de bicicleta no Rio de Janeiro. Deu muito certo. Está ganhando muita grana também. Temos a Cristina, Global Web. Aos 30 anos ela era professora universitária, teve o seu primeiro contato com o Windows, foi visionária, vislumbrou a empresa que cria né, que criaria em pouco tempo depois uma das primeiras relevadoras do sistema no Brasil. Atualmente ela está à frente de cerca de 8 negócios que empregaram muitas pessoas. Fundadora da Global Web. Viu a possibilidade, arriscou e tornou-se uma das grandes empreendedoras no país. Dona da Global Web. Professor, Oi? esse tópico aí que o senhor está lendo, essa salva em algum lugar depois? Eu vou colocar lá no Class para vocês. Tá bom? Na aula de hoje, aí eu já vou colocar essa apostila lá para vocês. Que essa apostila aqui tem tudo que a gente estudou no dia de hoje sobre empreendedorismo. Então eu vou colocar ela lá para vocês, vai ficar à disposição de vocês. Depois eu até vou criar uma atividade para vocês dentro desse conteúdo. Tá bom, obrigada. Tranquilo. Empreendedor de sucesso, né? Felipe Ramos, nas redes de iFoods também. Mike Space online, entrega de comidas. Então, esse também é um fera, está fazendo aí muito sucesso. Bom, é isso, né, a nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Algum comentário? E aí, pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Podem ficar à vontade, pessoal. Tá tranquilo? Eu vou tirar uma foto aqui para a gente concluir. Aí, pessoal, vou também estar disponibilizando essa aula. A gente vai colocar ela lá no Class para vocês. Geralmente eu posto todas as aulas, inclusive a aula de ontem, eu quero pedir desculpa a vocês. Nós não conseguimos nós gravamos a aula, porém houve um problema técnico aqui e não saiu áudio. A gente tem toda a apresentação, tem tudo lá, porém não saiu áudio. Quando as pessoas falavam, saiu o áudio. Quando eu falava, não saiu o áudio. Ele estava de marcação comigo mesmo. E aí não conseguimos ter áudio na apresentação. Tem toda a apresentação, mas não tem áudio. Hoje eu consegui resolver esse problema e a partir de hoje as aulas serão gravadas lá normalzinho, com áudio, tudo bonitinho, para vocês terem acesso, e poderem ver essa aula também posteriormente. Vou estar deixando uma atividade para vocês, provavelmente vocês vão receber essa atividade aí assim que ela entrar lá no Class. Todos vocês aqui já estão participando da nossa sala de aula lá do Google, que é o Class. Eu deixei o link lá para vocês. Se tiver alguém que não estiver participando, entra lá na sala, porque é lá que vocês vão recebendo as notificações das atividades. Lá vocês conseguem ver os vídeos, certo? Thaís, pode falar. Professor, uma sugestão, fixa o link do Class lá na descrição do grupo.
Eu vou pedir às meninas para me colocarem lá como administradora. Elas não me colocaram, eu estava até esperando, porque geralmente elas colocam como administradoras. Quem cria o grupo é as meninas do nosso administrativo lá, parte da coordenação. Então, Sim. geralmente elas criam um grupo e me colocam como administrador, mas dessa vez ainda não me colocaram. Aí eu vou fixar esse link lá na descrição do grupo. Vou ver se eu consigo fazer isso hoje ainda. Boa ideia, viu, Thaís? Obrigado. Mais alguma pergunta, sugestão? Não? Podemos encerrar? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vou deixar uma atividadezinha para vocês lá. Provavelmente vocês vão receber a notificação. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre as teorias da administração. A gente vai falar um pouquinho sobre Henry Ford, um pouquinho de Taylor, um pouquinho de Honda, um pouquinho também do Toyota, que são os caras aí que iniciaram, né, a administração. E lógico que ela foi modernizando ao longo dos anos. Nós vamos falar um pouquinho dessas teorias para depois a gente já na próxima aula, né, na segunda-feira, a gente vai falar um pouco sobre as funções também. E nós estamos falando também, né, dessas funções administrativas e a gente vai dando sequência nisso a partir de amanhã. Um forte abraço a todos vocês. Então tenham aí um excelente dia e depois respondam lá a atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês.